Hoje aprenderemos o que é racionalização. A matemática ela não gosta quando você tem numa resposta final raiz na parte de baixo, ou seja, no denominador. Ela não gosta, ela é chata para isso. Então toda resposta que você der e tiver uma raiz embaixo, você vai ter que fazer um processo para eliminar essa raiz. A gente pode reparar aqui, ó, que eu tenho raiz de 3, raiz quinta de 4, raiz de 5 mais raiz de 3, 4 raiz de 5. Isso a matemática não gosta. Temos que inventar um método para tirar isso aí. O nome desse método se chama racionalização. Nós temos 3 casos de racionalização. O caso 1 é quando temos uma raiz quadrada no denominador. Então, qual é o método para a gente tirar essa raiz? Basta multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz quadrada. Ou seja, você já vê a raiz quadrada, a primeira coisa que você faz, repete ela. Você vai lá, escreve lá, raiz de 3 do ladinho, em cima também, já que você não quer mudar a fração. Isso aqui vai ser igual a 5 raiz de 3 sobre raiz de 9. Lembra das regras de multiplicação, hein? No final, a gente dá uma olhada e vê se vai dar para simplificar. No nosso caso, vai ficar 5 raiz de 3 sobre 3. Nosso objetivo foi alcançado. Eu queria tirar a raiz da parte de baixo e tirei. Eu multipliquei em cima e embaixo, porque aí você não altera a fração. Porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1, então multiplicar por 1 não muda nada. Vamos fazer outros exemplos. Agora eu tenho aqui em cima 15 sobre raiz de 5. Então o meu problema é o raiz de 5. Então, raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. Multiplicando número por raiz, simplesmente gruda. 15 raiz de 5 sobre raiz de 25. Aí nós teremos igual 15 raiz de 5 sobre 5. Opa, dá para simplificar aqui, hein? 15 sobre 5 vai dar 3. 3 raiz de 5. Como a gente queria, tirou a raiz da parte de baixo. Vamos para o próximo. 10 sobre 3 raiz de 2. O meu problema é a raiz de 2, não é o 3. Então fique esperto. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Em cima vai ficar 10 raiz de 2. E embaixo, 3, repete, porque raiz com raiz, raiz de 4. Em cima, 10 raiz de 2 sobre 3 vezes 2. Em cima vai ficar 10 raiz de 2 sobre 6. Opa, vai dar para simplificar aqui, ó. Dá para dividir o 10 e o 6 por 2. Vai virar 5 raiz de 2 sobre 3. Vamos para a próxima letra. Raiz de 7, raiz de 6, esquece a raiz de cima. O problema é dela. O que a gente tem que resolver é a raiz de 7 que está embaixo. Então, de novo, caso 1, raiz quadrada embaixo, basta você repetir. Raiz de 7 embaixo, raiz de 7 em cima. Vai ficar 3. Aqui eu posso multiplicar porque tem o mesmo índice, então vai ficar 6 vezes 7. E embaixo, raiz de 7 vezes 7, 49. E em cima vai ficar 3 raiz 6 vezes 7, 42. É bom saber tabuada, hein? Raiz quadrada de 49, 7. Não tem como simplificar nada. Então, vai ficar 3 raiz de 42 sobre 7. Você pode pensar assim, vamos fatorar o 42. 42 por 2 dá 21. Por 2 não dá mais, por 3 dá 7. E depois, 7 de novo dá 1. Ou seja, não sai ninguém da casinha. Então a nossa resposta é 3 raiz de 42 sobre 7. Vamos fazer mais alguns exemplos bem pesados agora, hein? Nossa, olha só, 2 mais raiz de 3 sobre raiz de 10. Pessoal, seu problema é aqui embaixo, no raiz de 10. Então, basta você escrever
raiz de 10, raiz de 10. Aqui em cima eu indico você colocar um parênteses, ó. Vai aparecer um chuveirinho. Então eu vou ter que multiplicar raiz de 10 vezes 2, que é igual a 2 raiz de 10, mais raiz de 10 vezes 3. Raiz de 3 vai dar raiz de 30. Posso multiplicar, porque os índices são iguais. Faço um traço. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. Em cima, a princípio, nada. Não posso fazer nada. Então, 2 raiz de 10 mais raiz de 30. Para os avançados, lá em cima dá para evidenciar a raiz de 10. Embaixo, raiz de 100 vale 10. Nossos problemas acabaram. Meu problema era a raiz quadrada embaixo. Resolvi. Ah, apareceram duas em cima. Dane-se. Lá em cima não tem problema. Meu problema é embaixo. Vamos para o próximo aqui. 3 raiz de 5. Esquece o coeficiente. Seu problema é a raiz. E uma raiz quadrada. Então, raiz de 5. Raiz de 5. Vai ficar menos 8 raiz de 5. Porque só gruda. E embaixo, 3, que repete, vezes raiz de 5 vezes 5, 25. É igual menos 8 raiz de 5 sobre 3 vezes 5, que é igual menos 8 raiz de 5 sobre 15. Não tem mais nada que fazer, nem simplificar. Letra G. De novo, ó, tem duas raízes, uma em cima e embaixo. Não tem problema em cima. Seu problema é embaixo. Então, a raiz quadrada que eu tenho embaixo é uma raiz de 8. Que eu repito, em cima e embaixo, e faço a multiplicação. 5, repete, vezes raiz de 16. Sobre 4, repete, vezes raiz com raiz dá para multiplicar porque o índice é igual. 8 vezes 8, 64. Vamos tirar das raízes. 5 vezes 4 sobre 4 vezes 8. Opa, dá para simplificar aqui, ó. Sobrou 5 sobre 8. Pessoal, finalizamos essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Só peço desculpas pela letra, que está quase igual à minha de sala. Está horrível, mas a gente vai se aprimorando e melhorando cada vez mais. Muito bom, valeu, obrigado e até a próxima, hein?